Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sayonara Rayane. Eu sou engenheira química e membro BTQ do setor de gestão do conhecimento. E hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre um assunto muito comentado na indústria química e muito relevante das operações unitárias. Esse conteúdo ele foi base para a nossa série de textos sobre bebidas alcoólicas destiladas no nosso Instagram. E por essa razão eu vim aprofundar um pouco mais sobre uma das operações unitárias mais faladas e conhecidas na indústria, a destilação. Por mais que você não saiba o que é e nem conheça os possíveis métodos dessa operação unitária, com certeza você já ouviu falar sobre ela. Então eu falarei um pouco sobre o que é a destilação e vou enfatizar também para vocês os métodos e aplicações na indústria química desse tipo de operação. Para começar, vamos conceituar a destilação. Ela nada mais é do que uma operação unitária integrada no conjunto das operações baseados na transferência de massa. Então, nela, um ou mais constituintes de uma solução vai ser vaporizado através de calor e o vapor obtido ele vai ser condensado através de resfriamento. Conceituando de outra forma, nós podemos dizer que a destilação ela é um modo de separação baseado no fenômeno equilíbrio líquido-vapor das misturas. Em termos práticos, quando nós temos duas ou mais substâncias formando uma mistura líquida, a destilação ela pode ser um método adequado para purificar essa solução. Basta que as substâncias elas tenham volatilidades razoavelmente diferentes entre si. Então, em resumo, a destilação ela é uma operação de separação baseada no equilíbrio líquido-vapor. E onde é que é possível encontrar esse tipo de operação? Ela está presente em diferentes processos na indústria, como na extração de óleos vegetais e aromas, no processo de produção do vinho, da cachaça, na produção de bebidas em geral, como foi apresentado na série de textos para vocês, na parte de destilados, também na produção de medicamentos, na área farmacêutica, na produção de álcool etílico e também em outros processos. Mas para cada tipo de processo que eu deixei aqui, existe a ação de um tipo de destilação específica. O que eu quero dizer com isso é que existem diferentes métodos de destilação e eles estão inseridos em diferentes tipos de processos industriais. E quais são esses métodos de destilação, né? O primeiro deles é o método conhecido como a destilação diferencial, ou também conhecido como a destilação simples. Muitas pessoas conhecem por esse segundo termo. Esse método de separação ele é usado para separar um líquido de um sólido que foi dissolvido nele. E a separação ela ocorre com a vaporização do líquido, que acontece durante o processo de aquecimento, ou seja, é algo bem simples se comparado aos outros processos. Um exemplo simples, até visto no cotidiano e em laboratórios, que pode ser destacado desse tipo de destilação, é a destilação de uma solução de água com sal. O que é que acontece? A solução ela é aquecida e quando a água entrar em ebulição e passar pelo condensador, ela sairá como água líquida, enquanto o sal ele ficará retido no primeiro recipiente, separando assim água destilada e sal. Se a gente for exemplificar a nível industrial, normalmente ela é utilizada nas indústrias sucroalcooleiras, também na produção de combustíveis e de destilados, como cachaça, vinhos e outras bebidas. O segundo método de destilação a ser citado é a destilação flash ou destilação em equilíbrio. Esse é o caso mais simples de uma separação por destilação. É um tipo de destilação que ocorre da seguinte forma. Você tem uma corrente de alimentação, que é um líquido, ela vai ser aquecida num permutador de calor, esse líquido vai ser aquecido, e depois ele vai passar por um flash adiabático, que seria uma despressurização rápida, passando por uma válvula de redução de pressão. Isso vai dar origem a duas correntes saturadas, uma líquida e a outra vapor, e ambos vão estar em equilíbrio termodinâmico. O tanque flash ele permite facilmente a separação e a remoção dessas duas fases em questão. E esse tipo de destilação, que é comum nas refinarias de petróleo, ela é usada normalmente para um primeiro tratamento dessa mistura, sendo as duas correntes produzidas submetidas a um tratamento de destilação subsequente. Ou seja, no refino do petróleo é como se fosse um pré-tratamento. Nos sistemas de dessalinização de água, se ocorrem unidades sucessivas de destilação flash, outro exemplo industrial. A água é aquecida e bombeada para um tanque a baixa pressão, onde ela se vaporiza repentinamente. E o vapor que se forma, ele é condensado e retirado como água pura. O líquido que não foi vaporizado, ele segue para a unidade seguinte de flash. Falando agora de outro método de destilação, nós temos a destilação fracionada. Junto com a destilação simples, são os métodos mais conhecidos desse tipo de operação unitária. Ele é um método de separação utilizado para segregar um líquido que está dissolvido em outro líquido. A separação ela é possível porque os líquidos eles apresentam pontos de ebulição diferentes, ou seja, eles evaporam em temperaturas diferentes.
O exemplo de aplicação industrial mais conhecido da destilação fracionada é o processo de separar os produtos provenientes do craqueamento do petróleo, que vai dar origem a diversos compostos que podem ser comercializados, como o diesel, a gasolina, o GLP, também parafina, querosene, entre outros produtos. Ou seja, essa operação ela está inserida no processo de refino do petróleo. Mais um método de destilação conhecido é a destilação por arrasto de vapor. Ela é um método de separação que utiliza o vapor de água para retirar substâncias voláteis de um material sólido. Ela é normalmente utilizado para se obter aqueles óleos essenciais, que são líquidos obtidos a partir das plantas e que podem ser utilizados em diversos ramos, como na medicina, na fabricação de perfumes ou também de produtos de limpeza. Para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar de dois tipos de destilação que possuem o processo de separação semelhante: a destilação azeotrópica e a destilação extrativa. A destilação azeotrópica é um processo de destilação em que você pode adicionar certos componentes na mistura para ter um melhor processo de separação. Normalmente, o componente certo adicionado à mistura, ou ele é água ou ele é benzeno, porque ambos eles podem ajudar a aumentar a volatilidade de uma substância. Então, nesse procedimento, o processo de destilação ele pode formar um azeótropo, que é uma mistura de uma ou mais substâncias que, ao ser aquecido, ele apresenta um ponto de ebulição constante. E isso pode ajudar muito no processo exato da separação, porque não vai alterar os componentes, como acontece em uma destilação simples. No fim do processo, a destilação azeotrópica ela produz uma mistura heterogênea, e nela vai ser utilizado um adutor para capturar as partículas que estão na corrente para separar o azeótropo. Já a destilação extrativa ela é uma técnica de destilação que utiliza a capacidade de mistura ou miscibilidade, um componente não volátil ou até mesmo um ponto de ebulição elevado a serem medidos para poder separar uma mistura sem sequer formar um azeótropo. O que eu quero dizer com isso? Que ela é um método que utiliza de fatores provenientes da mistura ou de um componente para poder realizar essa separação. Esse tipo de método geralmente é usado nas misturas com quase a mesma volatilidade. Um solvente de separação será utilizado para interagir com a mistura, ajudando assim a separação dos outros componentes. A coisa boa sobre ele é que esse método, usando um solvente de separação, você já pode separar facilmente a mistura sem formar o azeótropo, o que é comum em outros métodos de separação. E a principal diferença que existe entre esses dois tipos de destilação que eu citei está no processo de separação da mistura. A destilação azeotrópica ela forma um azeótropo, como eu já falei, logo após a combinação do solvente de separação. E este azeótropo ele pode ser uma maneira complicada de separar a mistura, porque não pode ser facilmente alterada apenas por uma simples destilação. E na destilação extrativa é utilizado um solvente de separação específico em cada mistura que não vai formar esse azeótropo. Dessa forma, a destilação extrativa é um método melhor e mais fácil do que a destilação azeotrópica, além do seu consumo energético também ser menor. Mas nós, como profissionais, temos que ter em mente que se a gente tiver ou se a gente perceber na indústria uma mistura com volatilidades muito diferentes, o método de separação mais efetivo seria a destilação azeotrópica. Para separar o etanol da água, por exemplo, para sua purificação, é utilizada a destilação azeotrópica, onde é adicionada a mistura de benzeno ou de outro componente que promova ou acelere a separação para que possa ser facilmente removido esse azeótropo sem alterar a química do produto. Já a destilação extrativa, nós podemos citar como exemplo a separação dos hidrocarbonetos com pontos de ebulição próximos, como, por exemplo, as misturas com butano, com pentano e com hexano. Ambas as destilações elas são utilizadas especialmente na área farmacêutica, que faz uso dessas técnicas para melhorar suas pesquisas quanto aos medicamentos. Diante de tantos métodos e aplicabilidades apresentadas aqui para vocês, é perceptível, a importância dessa operação unitária nas indústrias em geral. E é assim que eu encerro o vídeo de hoje. Continue nos acompanhando no nosso canal, inscrevam-se e deixem o seu like. Fiquem sempre atentos nas nossas redes sociais, que estará saindo em breve novos conteúdos para vocês. No mais é isso, pessoal. Obrigada a você que ficou até aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!